1997 morria uma daquelas considerada como uma das maiores mulheres da humanidade. Conhecida no mundo todo como Princesa Diane, ou Lady Di, sua morte prematura em um trágico acidente de automóvel, em um lugar que não ficava mais do que 10 minutos do hospital mais próximo. E a ambulância demorou quase 2 horas para resgatá-la, nem que ele fosse de marcha ré. Até hoje está muito mal explicado, inclusive as circunstâncias da morte. Agora, antes que nós possamos entendermos a morte, nesse trágico e suposto acidente, é preciso antes entendermos a vida. Como era a Princesa Diane? Por que alguém poderia querer ela morta? E quem seria esse alguém e quão poderoso ele era para conseguir eliminar uma princesa? Vamos saber de tudo agora no nosso quadro consagrado, que estreia pela primeira vez no nosso canal oficial. A realidade por trás do mito. Lady Di. Lady Di vinha de família nobre. Seus antepassados foram muito poderosos em seu país. Figuras como Albert Spence, 7º Conde Spence, e Edmond Burke Rocher, 4º Barão de Fermo. Ela foi a penúltima filha de seus pais, que se divorciaram ainda quando ela era criança. Sua custódia disputada na justiça acabou ficando com seu pai, mas dizem que ela não teve uma infância muito feliz. Ela passou a vida a estudar em grandes institutos. Em 1975 de maio, o pai de Diana se tornou o 8º Conde Spence, já que seu avô paterno, Albert Spence VII, faleceu, o que tornou Diana e suas irmãs Lady. A família se mudou para Althorp. Neste lugar fica a propriedade ancestral da família Spence, do século XVI. Por aqui você já começa a entender porque Diane foi casada com o príncipe Charles, um cara feio da peste por sinal. Os dois dariam continuidade a uma linhagem pura, o que no meio dos senhores do mundo é uma coisa muito preciosa. Eles fazem questão de manter sua linhagem sanguínea pura, sem misturar com outras raças. Isso vem mantido entre eles através dos séculos, com casamento sempre entre as mesmas famílias. Esse casamento arranjado só daria certo por algum tempo, mas logo a princesa Diane deu provas que ela não seria a esposa submissa que serviria apenas como figura decorativa para as manobras políticas. A princesa Diane logo começou a usar sua posição para fazer o que ela achava correto, fazer o bem aos necessitados, aos enfermos, e esse com certeza foi o principal motivo do casamento não ter dado certo. Apesar dela mesma dizer em entrevista que o motivo seria a infidelidade do seu marido. Eu acredito que isso foi apenas um a mais. Em uma visita delas às vítimas das minas terrestres, que para quem não sabe são aqueles explosivos colocados enterrados na terra, que quando você pisa parte do seu corpo vai pelos ares. Quase sempre é morte na certa. Muitas vítimas que conseguiram sobreviver a essas minas tiveram seus intestinos para fora, e parte de seus membros, como mãos e pés decepados. Ela ficava muito sensibilizada com as vítimas e revoltada com as autoridades. Ela fazia duras críticas na imprensa, o que levou o ministro de defesa de seu país a chamá-la publicamente de insensata. Só que Diane não era uma anta como nossas celebridades brasileiras, que se coloca ao juízo dessas pessoas em uma galinha. Ela fica dando volta em torno de si mesma até morrer. Diane era inteligente e ela sabia dar a resposta à altura. Ela organizou um grande projeto onde tentou conscientizar o mundo a não usar mais esse tipo de mina, que mesmo quando acabar a guerra continua lá fazendo mal aos civis inocentes, porque nós que estamos despertos sabemos que é muito bom para os senhores do mundo. Eles tiram proveito de todas as situações. Eles podem ir lá facilmente e desarmar essas minas, mas no entanto preferem aparecer na mídia, mandando medicação e mantimento às vítimas, das armas que eles mesmos colocaram lá. Eles gostam de mostrar ao mundo como são caridosos. E o pior é que os intelectuais sabem que eles estão fazendo isso descaradamente. E continuam a publicar notícias em revistas e jornais, na maioria que eles são donos, na mídia aberta, como esse ou aquele país é tão legal por ajudar os pobres, quando na verdade foram eles mesmos os grandes causadores das tragédias. Diane não compactuava com isso. Ela dizia na lata o que ela achava. Ela uma vez disse: por que vocês não param de usar essa porcaria? Sairia até mais barato desarmá-las do que mandar mantimentos e remédios para vítimas. E isso em entrevista ao vivo. Isso era muito ruim para os donos do mundo. Lady Di ainda ia mais além, e montou um grande projeto, vendo que esses malditos nunca vão parar de mutilar as crianças. Ela pediu para que pelo menos usassem as minas inteligentes. Essas, por sua vez, explodem sozinhas após 7 anos. Isso, graças a Deus, foi aceito e assinado por diversos países. Ela também lutava contra a AIDS e fazia grandes campanhas para a prevenção dessa doença. Mas muitas pessoas afirmam que ela foi criada pelo Vaticano, para assim acabar com a homossexualidade na época. Mas isso são fontes não confiáveis e isso será tema de um próximo vídeo nosso. Lady Di, quando não conseguia que as empresas doassem um valor que desse para ajudar essas instituições de caridade e tratamento, ela mesma dava seu jeitinho e leiloava suas joias ou roupas em leilões para os ricaços. O dinheiro era todo destinado a essas instituições.
Esse com certeza é o real motivo da separação do príncipe feioso Charles com Diane. Só que o tiro saiu pela culatra. Lady Di não ficou apagada após a separação. Ao contrário, ela ficou bem maior e parecia atrair ainda mais as pessoas para ela, que não paravam de admirá-la e considerar ela um grande ser humano. Só que obviamente, como tudo, isso também tinha o seu lado ruim. Ela era perseguida pelos paparazzis o tempo todo, era uma coisa quase que criminosa. Mas um dia, em meio a tanta luta, ela conheceu o grande amor da sua vida, um médico paquistanês cardiologista, por quem ela se apaixonou perdidamente. Como eu falei no meu vídeo de Michael Jackson, quem pensa que é bom ser uma dessas grandes celebridades é porque não sabe o que realmente se passa nos bastidores, por trás das cortinas. Apesar de toda a bajulação, dos lugares chiques e toda a mordomia que o dinheiro pode comprar, pessoas como Michael Jackson e Lady Di, nas mãos dos senhores do mundo, são apenas como animais de estimação, usados em ocasiões especiais como micos de um circo. Essas grandes celebridades são apenas para entreter e distrair as massas, o gado de corte que somos nós. Eles, assim como nós, também são gado, só que são o gado de primeira. Isso tanto é verdade que se torna a explicação perfeita para uma mulher adulta e supostamente dona de si ter que se disfarçar para entrar em sua própria mansão, muitas vezes com um médico escondido no porta-malas do seu carro. Na opinião dos especialistas, supostamente por causa dos paparazzis. A verdade é que isso acontecia porque ela sabia bem as consequências que traria se os senhores do mundo soubessem o que de fato ela pretendia fazer. Dizer para que isso tudo era apenas para se esconder dos paparazzis não faz sentido, já que não teria nada demais se ela assumisse um simples relacionamento. Ela era uma mulher adulta e divorciada. Até porque Diane era uma mulher muito corajosa e encarava os paparazzis desde criança. Dizia na cara o que pensava deles e fez isso durante toda a sua vida. Por que agora ela ficaria com medo? Não tem lógica nenhuma. A verdade é que Diane pretendia se casar com o médico. Ela inclusive foi conhecer a família dele direto no Paquistão. Tudo isso pode não fazer muito sentido na sua cabeça, mas se você parar para raciocinar, o que isso seria para o Paquistão? Ter um paquistanês casado com a mulher mais importante do Reino Unido, que era nada mais nada menos que uma princesa. É óbvio que eles não iriam deixar nunca. E eles deram muito em cima de Diane para que ela largasse o cara. Mas ela era decidida. E embora não colocasse isso publicamente, ela jamais deixaria ele. E foi aí que eles mudaram a estratégia. Há fortes rumores que o médico foi ameaçado. Assim o médico ficou com medo e acabou largando Diane. Ela, que era uma mulher inteligente, sabia que aquilo tudo foi uma coisa forçada. E começou a dar o troco nos senhores do mundo da maneira que podia. Ela começou a dar escândalos, cada vez mais vergonhosos para a família real. Dizem que ela mesmo divulgava os lugares aos paparazzis onde iria estar, para que assim eles fossem até o lugar e pudessem dar os flagras nela. Isso irritou muito a elite. Para piorar a situação, havia fortes rumores que os filhos de Diane e o príncipe Charles, herdeiros legítimos do trono, estavam prestes a ganhar um irmão bastardo por parte de sua mãe e um médico muçulmano. Isso foi a sentença de morte para Diane, após eles confirmarem que a gravidez era real. Como vocês podem ver claramente nesta foto, ela realmente está grávida. Ela era uma mulher magra e que se cuidava muito. Saía para caminhar todas as manhãs. Essa barriguinha era óbvio que não era uma coisa natural. Era o sinal da gravidez. Mesmo que você seja um cara que não acredite na existência dos senhores do mundo, pelo menos você sabe muito bem que essas pessoas são a realeza. Seus antepassados escravizavam, maltratavam, eram os donos literalmente do mundo. Agora me diga, como será que eles se sentiram sabendo que seus futuros herdeiros ao trono teriam um irmão bastardo, o sangue real deles misturado com os paquistanês? Vocês lembram bem o que eles fizeram no tempo de Hitler? Eles marcaram essa gente com a estrela para serem assassinados em campos de concentração. Eles queriam literalmente exterminar com a raça deles na face da terra. Você entendendo isso, nós podemos prosseguir e entender o porquê o seu acidente foi tramado. Como a coisa foi realmente feita. Eu não posso dizer porque não há como eu investigar, mas eu encontrei o texto de um dos maiores especialistas sobre o assunto dos senhores do mundo, o David Icke. É um texto traduzido do inglês para o português pelo site Nova Era. O link para vocês conferirem vai estar na descrição do vídeo. Mas eu vou narrar todo o raciocínio dele para o assunto, sem pôr nem tirar nenhuma linha. Acompanhe comigo. Palavras de David Icke. Um dos mais importantes tópicos a se pesquisar se quisermos entender como Diane foi morta é o poder e potencial do controle da mente. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nos anos 80, a maior parte dos 30 cientistas trabalhando em projetos secretos, na maioria programadores de computador, morreram em circunstâncias muito estranhas e inexplicáveis. A Marconi foi a maior companhia envolvida, mas havia outras como a Place e a British Aerospace. Em 1986,
Vimeio Derribal, que trabalhava para Marconi Underwater System, dirigiu de Londres até Bristol, uma cidade com a qual não tinha nenhuma conexão. Do nada ele jogou-se da famosa ponte suspensa dessa cidade. Mais tarde Arshad Sharif, um programador de computadores da Marconi Defense System, também dirigiu de Londres até Bristol e enforcou-se. Por que Bristol? No passado, Bristol foi um porto dos Cavaleiros Templários, Knight Templar, deriva da deusa Fenícia. Acontece que na unidade de elite da inteligência britânica, designada por Comitê dos 26, tem lá sua base e costuma utilizar o complexo aeroespacial britânico para transportar agentes britânicos e estrangeiros para dentro e fora do país. Eu fui contatado uma vez de um cara que desceu de um avião. Ele me disse ser um representante da CIA. Ele me disse que estava voando para a pista de aterrissagem do espaço aéreo britânico. Ele me disse que estava voando para as pistas de aterrissagem do espaço aéreo britânico para me dar mais explicações. A companhia CIA está feliz, disse ele. Oh, eu pensei. Me desculpe. Espero que eles não se animem logo. Eu fui conversar com ele só para verificar do que se tratava, mas ele não apareceu. Provavelmente era uma pessoa que estava precisando de ajuda. Talvez ele apenas estivesse vendo como eu reagiria às ameaças. Nesse período dos anos 80, não apenas em Bristol, houve muitas mortes estranhas de pessoas que ocupavam os postos mais altos de desenvolvimento na indústria de defesa. O que poderia fazer um homem pegar o seu carro, conduzir mais de 2 horas até a ponte suspensa de Bristol e simplesmente se jogar? Isto parece não ter nada com o assassinato de Diane, mas tem. Estou falando de controle da mente. Um cientista da CIA contou-me que foi submetido a formas de controle mental para impedi-lo de se lembrar de um projeto, uma vez que ele estivesse terminado. Vou lhe dar um exemplo de controle mental, numa situação muito semelhante à de Paris. David Sandys era um cientista altamente capacitado. Ele trabalhava numa área muito sensível da defesa, mas aos 37 anos, falava em deixar a indústria e mudar o seu estilo de vida. Sandy era casado e tinha 2 crianças pequenas, um filho com 6 anos e uma filha com 3. Sandy e sua mulher tinham acabado de regressar de um agradável feriado em Veneza, quando morreu em circunstâncias misteriosas, embora eles não sejam tão misteriosos assim. Se você entende do controle da mente, ele trabalhava para Elzams, que por sua vez tratava dos contratos para o Ministério de Defesa. Ao que me parece, enquanto Sandys e sua mulher estavam em Veneza, a companhia foi visitada por membros da unidade de elite da polícia britânica, o Ramo Especial. Depois, no sábado 28 de março de 1986, David Sandys disse à mulher que ia sair para pôr gasolina no carro, mas ele não regressou durante 6 horas. Ninguém fazia ideia onde ele estava, mas eu acho que sei. A sua mulher, Ana, contatou a polícia e o agente John Hiscock estava na sua casa quando Sandys chegou às 10h20. Quando lhe fizeram aquela pergunta óbvia, onde é que você estava? Ele disse que estava dirigindo e pensando. A mulher disse que não era costume ele ficar fora tanto tempo, e que não achava que ele tivesse consciência de quanto tempo tinha estado fora. Ele estava confuso, mas parecia feliz, assim disse ela. Uma pequena pausa para explicar um pouco o que está acontecendo. Para aquela pessoa que é igual a eu, lá de nós. O que aconteceu nesse caso foi o seguinte. O cara foi no posto e voltou. Nisso demorou 6 horas. Só que ele não percebeu que tanto tempo tinha se passado. Para ele foi apenas uma ida ao posto de gasolina. Na mente dele não se passou mais do que 10 minutos. É como se as 6 horas tivessem sido apagadas da mente dele. Agora continuando. 2 dias mais tarde, na segunda 30 de março. Ele subiu no seu impecavelmente conservado Austin Maestro e iniciou sua viagem habitual da sua casa em Itchen Abbas, perto de Winchester, para Exames, em Camberley, na Surrey. A sua esposa disse que não havia nada de estranho na sua conduta, nem no seu comportamento, e as condições da estrada estavam boas. Mas passados cerca de 30 minutos de sua viagem, quando David Sandys passava no A303, em Pomfan, perto de Bungstoke, de repente fez uma volta em U pela dupla faixa da estrada. Ele avançou em grande velocidade em sentido contrário ao seu destino, virando para uma estrada escorregadia a cerca de 130 km por hora. Sandy jogou seu carro contra um restaurante abandonado, morrendo em uma grande explosão. Não havia marcas de derrapagem. Ele nem sequer tentou parar. É tão óbvio que durante o tempo que esteve fora, a sua mente foi programada, e bastou uma simples palavra, um sinal, som ou ação, para o programa ser ativado. Nesta altura ele teria mudado o seu eu normal para se tornar um homem concentrado apenas em conduzir contra o restaurante e explodir. E agora eu vou trocar o nome dele, ó. E agora o seu nome vira Mariana. Tem certeza absoluta que o seu nome é Mariana? Foi o nome de sua mãe que seu pai te deu? É a única coisa que você... Ouvindo essa teoria sobre esse assunto, será que o mesmo não aconteceu com o nosso querido Ayrton Senna? Eu tenho certeza que se investigarmos mais a morte de Ayrton Senna, não foi de fato uma bala que matou ele, mas pode ter sido muito bem um controle mental desse tipo aqui. Quem sabe alguém da própria equipe,
deu o sinal via rádio, e assim Senna acabou batendo no muro. Eu fiz um especial sobre o Ayrton Senna, se você não viu eu recomendo porque é uma ótima série. Mas da mesma forma que foi estranho a morte de Ayrton, também foi muito estranha a de Paul Walker. Pra quem não sabe, é o ator que fazia o papel de Brian O'Connor no filme Velozes e Furiosos. O cara também morreu em um acidente muito estranho. Bateu praticamente em uma reta. Até hoje se pergunta como o acidente aconteceu. Mas eu acho que a pergunta deveria ser: será que esses caras receberam alguma ligação? Ou escutaram a voz de alguém antes da batida? Porque isso não é revelado ao público. Para você também ver mais detalhes sobre isso, assiste o meu vídeo, A Realidade por Trás do Ídolo Paul Walker. Com certeza você não vai se arrepender. Continuando. A programação do subconsciente supera o poder da mente consciente. É como se um robô tomasse o lugar do humano. Eu estou convencido que o mesmo aconteceu com Henry Paul em Paris. No caso de Sandy, ele desapareceu durante 6 horas antes de bater contra o restaurante. Paul desapareceu por 3 horas antes de bater contra o 13º pilar do túnel Ponte de Alma. Isto é, eu acredito que aconteceu em Paris. As redes das Irmandades The Brotherhood estavam operando através de diversas pessoas e agências para garantir que Diana estivesse em Paris naquela noite, pois a base era executar um ritual satânico específico na data e o local. As circunstâncias da morte tinham de ser organizadas nos mais minuciosos detalhes. Diana estava sob a rede de segurança de Al-Fayed na maior parte do tempo antes do acidente e durante todo o tempo nos últimos dias. As conversas dela eram ouvidas e monitoradas pelo sistema de escuta da Al-Fayed. Durante seu desaparecimento, Henry Paul, um agente da inteligência francesa e britânica, estava sendo programado para o seu papel, ou talvez os preparativos finais estivessem sendo colocados na programação já instalada. A morte ritual de Diana foi organizada a partir do corpo da Irmandade, e por comparação, pessoas como Al-Fayed são pequenas e impotentes, insignificantes, peões no jogo que eles não compreendem totalmente. O Mercedes que foi levado para a entrada de Hitz tinha sido roubado algumas semanas antes, mesmo antes da relação de Diana com Dodie ter ao menos começado. O carro foi recuperado, submetido num extensivo reparos. Ele tinha estado estacionado na parte de fora do exclusivo restaurante Tail Event, quando a porta do condutor foi bruscamente aberta e o chofé puxado para fora por 3 homens armados com pistolas e falando árabe. O veículo desapareceu por 2 semanas quando foi encontrado. Faltavam-lhe as rodas, a porta tinha sido arrancada e o sistema eletrônico juntamente com o equipamento de controle dos freios tinham desaparecido. Al-Fayed, como nós vimos, controlava a companhia Aitori Limousines, que forneceu o veículo. E não é de se admirar que o fato das autoridades francesas terem recusado a proposta dos especialistas da Mercedes de examinar o carro depois do acidente. Quando Henry Paul regressou em serviço naquela noite, parecia o seu eu normal. Para a maioria dos observadores, o programa estava bem dentro da sua mente, esperando ser ativado. Provavelmente ele tinha ingerido algumas bebidas alcoólicas no Ritz, mas a quantidade de álcool e o seu comportamento não corresponderam ao diagnóstico médico posterior, onde afirmaram que ele era um alcoólatra. Isso também não corresponde com o exame do seu fígado. Mas se, como sugere Henry Paul, fosse um múltiplo controlador mental, poderia ele estar bêbado num compartimento da sua mente, e em um outro não. Eu tenho ouvido sobre isso de múltiplos que se recuperam e que tiveram experiências como essa. Alguém próximo de Paul naquela noite, o seu controlador, estava mudando seus compartimentos. Deste modo, ele podia ter um nível considerável de álcool no sangue, enquanto que em alguns compartimentos permanecia inafetado por ele, imune. O mesmo acontece com o monóxido de carbono. Um pouco antes, um pouco depois do Mercedes ter saído de Hitz, Henry Paul recebeu o comando que ativou o programa. Pode ter sido um som, um sinal, uma cor, ou mais provável, uma palavra ou frase. Com a programação do subconsciente de Paul superando a sua mente consciente, ele acelerou até o Place de la Concorde e desceu a via do sentido duplo até Ponte de Alma. Rhys Jones colocou seu cinto de segurança, mas aparentemente não avisou a Diana nem a Dodie do perigo. Assim eles ficaram sem cinto quando Paul entrou no túnel de Ponte de Alma a 130 km por hora. Alguns relatórios dizem que foi mais devagar. Ele freou bruscamente e raspou a parede do lado direito do túnel, e então apontou o carro para o 13º pilar. E é este 13º pilar que revela tudo. A Irmandade ao longo da história tem tido uma obsessão tão grande pelo número 13. Quem acredita que isso tenha sido uma simples coincidência beira ao nível da fantasia. Deve haver uns 30 pilares naquele túnel, e o carro bateu logo no 13º, porque era assim que estava planejado. Diana tinha aversão ao número 13, e ela nunca permitiu uma 13ª sessão no leilão do seu vestido no Christie no mês de junho, isso antes de morrer.
Se, como algumas testemunhas têm sugerido, o acidente foi provocado pelo Mercedes batendo em um Fiat branco, ou por uma motocicleta, projetando assim uma forte luz nos olhos de Paul, não havia maneira de ele ter certeza de se chocar com o 13º pilar. Mas uma pessoa com um subconsciente profundamente programado seria capaz de colocar o carro exatamente no local definido, mesmo que este veículo estivesse em grande velocidade. Mark Phillips foi o homem que ajudou a desprogramar Katia O'Brien quando ela era uma escrava controlada mentalmente pela CIA. Ela trabalhou neste campo com grande parte da sua vida adulta, e depois de eu ter tirado as minhas conclusões sobre os acontecimentos em Paris, eu lhe telefonei perguntando se seria possível programar Henry Paul para bater naquele pilar em grande velocidade. Mark não teve dúvidas em me responder sim, sim. Sim, sim, disse ela. Mais do que sim, absolutamente sim. Ela disse que o subconsciente trabalha muito mais depressa que a mente consciente. E para o subconsciente, 130 km por hora é na verdade algo muito lento comparado à sua capacidade de pensamento e reação. Se a velocidade era consideravelmente baixa, como alguns relatórios sugeriram, teria sido ainda mais fácil. Existem várias técnicas que poderiam ter sido usadas para programar a sua mente durante aquelas 3 horas que esteve desaparecido. Disse Mark. O número de maneiras que eles poderiam ter usado para causar o acidente, outro veículo, um dispositivo explosivo, armas atordoantes e etc. daria para encher um livro, e qualquer uma delas é possível aparentemente. Mas nunca poderia ter a certeza de fazer bater no 13º, algo que aconteceu. Para fazer isso, precisavam de um condutor com um subconsciente programado. Lady Di morreu num túnel em Paris. Os pedestres não puderam visitar o local por causa do trânsito. Coincidentemente, o local é situado acima da ponte onde ela foi assassinada. É uma praça com a réplica da tocha da Estátua da Liberdade. Engraçado que Di tem a mesma pronúncia que Die, morrer. Para quem ainda acha que isso é impossível, dê bem uma olhada nessa foto. Veja que contra fatos não há argumento. Está aí a maldita pirâmide Illuminati, bem diante do seu memorial. Apesar de nós nunca podermos provar tudo o que foi dito aqui, e isso infelizmente se tornar apenas uma teoria da conspiração, eu acredito firmemente que tudo o que foi dito aqui é a mais pura verdade. Cabe a você ficar com a nossa teoria ou com a oficial. Um simples acidente, e tão pouco teve caso com o médico, apesar do pai do médico ter dito na imprensa que eles tiveram um caso e ela teria confessado que estava grávida do cara. Uma coisa que não se pode negar é que todas as pessoas que vão contra um sistema tentam mudar o mundo de alguma forma, sempre para melhor. Elas acabam morrendo de forma inesperada. A princesa Diana era uma mulher cristã e praticava a doutrina ensinada por Jesus Cristo. Eles conseguiram acabar com a vida dela, mas a sua memória ficou eternizada na mente de todas as pessoas. Inclusive, poucos anos depois de sua morte, em 2002, Diana ficou em 3º lugar com um pouco mais de 13% dos votos válidos na lista dos maiores britânicos de todos os tempos. Estima-se que em seu país, pelo menos 8.000 vezes o seu nome é mencionado na mídia. Esse, com certeza, foi o maior legado deixado por essa princesa, considerada por muitos um verdadeiro anjo na Terra. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind. Nosso vídeo acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixem de se inscrever. Fazer um vídeo desse tipo, vocês devem saber que não é fácil. Prova é que não tem muitos por aí. Então a forma de você me ajudar e reconhecer o nosso trabalho é ajudando a família a crescer, compartilhando o vídeo, dando o seu like e divulgando nas mídias sociais. Essa é a melhor forma que você pode ajudar o canal. Para quem também quer ajudar financeiramente, qualquer valor é muito bem-vindo. Para isso basta você fazer uma doação no Patreon. Não é difícil ter uma videoaula ensinando. Não se esqueça de seguir a nossa página do Face. Se quiser fazer parte do nosso grupo do Zap, basta entrar em contato com um dos ADMs aí embaixo. E você que quer saber mais sobre os Illuminati e a adoração deles pelo dia 13, assiste o meu vídeo De Onde Vem a Sexta-feira 13. Ele será muito bom para o seu raciocínio final. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural.